Os detalhes de um cessar-fogo proposto começam a ganhar forma, mas isso está longe de significar o fim da guerra. Pelo contrário, pode até indicar sinais de uma possível rebelião em Kizala, algo que pode mudar completamente o equilíbrio dos dois lados da fronteira. Tanto o povo libanês quanto o israelense compartilham a compreensão de que, de uma forma ou de outra, este conflito terá um fim. No entanto, é quase certo que o status quo anterior não será retomado. Talvez reconhecendo isso, Kizala lançou um ataque de foguetes no norte de Israel na noite de segunda-feira. Embora significativo, o ataque não foi tão intenso quanto temido, levantando dúvidas sobre o estado atual do arsenal de mísseis do grupo. Enquanto isso, na faixa de Gaza, o Hamas mostra sinais claros de desintegração, incluindo declarações que admitem a derrota, mas ainda mantém reféns como parte de sua estratégia. Em outro ponto, na Alemanha, surgiram acusações contra 4 membros do Hamas por planejarem um ataque à embaixada de Israel em Berlim. Há muito o que abordar hoje. Eu sou o militar estratégico e este é o relatório, trazendo uma análise do 417 dia de guerra de Israel contra o Hamas, além das batalhas contra os Houthi no Iêmen e várias milícias no Iraque e na Síria, todas sob comando do Irã, o epicentro das forças desestabilizadoras no Oriente Médio. Antes de começarmos, bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Agora, indo direto ao ponto. Na segunda-feira à noite, o New York Times relatou que um cessar-fogo entre Kizala e Israel parece iminente após a aprovação do líder supremo do Irã, Ali Ayah, ao acordo emergente. Fontes ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica confirmaram que um entendimento foi alcançado. Kizala teria aceitado o cessar-fogo, mas o que isso realmente significa? A situação no norte está longe de uma resolução simples, especialmente considerando que Kizala continua lançando foguetes contra Israel em nome do Irã. É essencial entender melhor os detalhes do acordo proposto para avaliar seu impacto real. De acordo com informações divulgadas pelo New York Times, o acordo foi elaborado com a participação de diplomatas americanos e franceses e apresenta pontos importantes. As Forças de Defesa de Israel, IDF, se retirarão do Líbano em até 60 dias. Kizala, por sua vez, recuará da fronteira com Israel. No entanto, o ponto mais polêmico gira em torno da exigência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de garantir a capacidade de Israel de retomar os combates caso Kizala viole o acordo. Israel busca uma aprovação formal dos Estados Unidos, seja como parte do acordo principal ou em um documento adicional, que permita a redistribuição de forças em caso de violação por parte de Kizala. Isso transforma os 60 dias iniciais em uma espécie de período de teste. Durante esse tempo, as IDF permanecerão no sul do Líbano, monitorando se Kizala cumpre sua parte. Após o cumprimento desses termos e a conclusão da retirada, Israel pretende convocar os moradores do norte do país que foram evacuados no início do conflito para retornarem às suas casas. Porém, o acordo proposto apresenta lacunas importantes. Não está claro como e quando ações podem ser tomadas em caso de violações, seja por parte de Israel ou de Kizala. Isso inclui, por exemplo, o momento de uma resposta militar diante de ameaças vindas do Líbano. Uma das questões mais sensíveis é a demanda de Kizala para que Israel se comprometa a não realizar assassinatos seletivos contra líderes e comandantes de sua organização. Israel rejeitou essa condição e o acordo não aborda diretamente essa exigência. Contudo, analistas avaliam que Israel pode agir dessa forma se considerar necessário, mesmo sem uma cláusula formal no tratado. Este acordo, ainda que com boas intenções aparentes, depende de um delicado equilíbrio. A curto prazo, será crucial observar como ambos os lados cumprem suas promessas e quais medidas serão tomadas caso surjam
novos conflitos. As ameaças feitas contra Israel parecem cada vez menos viáveis. As unidades de linha de frente que ainda tentam intimidar o país foram praticamente dizimadas nas batalhas anteriores contra as Forças de Defesa de Israel, IDF. Milhares de combatentes bem treinados e equipados foram eliminados, enquanto muitos outros fugiram ou abandonaram suas posições. A impressão que fica é de que os poucos que ainda resistem não terão forças suficientes para sustentar os combates e, caso insistam, provavelmente serão neutralizados rapidamente pelas IDF ou pelas próprias forças internas leais à liderança de Kizala, que já sinalizou a necessidade de uma pausa nos confrontos. Reforçando o que já foi dito, fontes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã informaram ao New York Times que o Irã foi notificado na segunda-feira sobre a proximidade de um cessar-fogo. Contudo, é importante lembrar que os recentes disparos de foguetes por parte de Kizala contra Israel fazem parte de uma estratégia tática para ganhar vantagem nas negociações e preservar sua imagem. Eles buscam evitar a percepção de uma derrota militar completa, preferindo serem vistos como ainda lutando. No domingo, Kizala lançou aproximadamente 250 foguetes contra Israel, ferindo pelo menos 13 pessoas. Em resposta, as IDF intensificaram suas operações, ordenando evacuações generalizadas na área de combate ao sul e conduzindo ataques precisos contra os centros de comando de Kizala. Nas últimas 24 horas, a Força Aérea Israelense manteve esta ofensiva, destruindo alvos estratégicos do grupo. Aproveito este momento para pedir que você clique no botão de inscrever-se, caso ainda não tenha feito isso. Essa é uma forma simples e eficaz de ajudar a espalhar a verdade e ampliar nossa presença online, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao que está acontecendo em Israel e na região. Agora, para entender melhor o contexto, o regime iraniano, considerado um dos principais financiadores do terrorismo no Oriente Médio, tem há décadas investido fortemente em armar e sustentar seus aliados na região. Esse esforço contínuo mostra como o Irã busca manter sua influência, usando grupos como Kizala como ferramentas em sua agenda geopolítica. Kizala, considerado o principal aliado do Irã na região, desempenha um papel fundamental na estratégia de Teherã para fortalecer sua influência no Oriente Médio. Em colaboração estreita com o regime iraniano, foram estabelecidas rotas secretas através do território sírio para transportar armas, munições e equipamentos militares ao Líbano. Essas operações envolvem milhares de caminhões carregados com material bélico ao longo dos anos. Além disso, uma rota aérea também foi utilizada, com aviões comerciais saindo de Teherã para Beirute, carregando os mesmos tipos de equipamentos. O regime sírio contribuiu ativamente para essas transferências como parte de um acordo com o Irã, em troca da assistência que Teherã forneceu durante a longa guerra civil que devastou o país. Uma peça-chave nessa logística é a unidade 4.400 de Kizala, responsável por manter essas rotas de fornecimento. Entretanto, a Força Aérea Israelense tem realizado intensos ataques contra essa unidade, tanto no Líbano quanto na Síria, como parte da Operação Northern Arrows. Esses ataques resultaram em grandes vitórias para Israel, incluindo a eliminação de figuras importantes como Muhammad Jafer Kassir, comandante da unidade em Beirute no início de outubro. Seu substituto, Ali Hassan Garib, foi eliminado semanas depois em Damasco, junto com outros comandantes seniores. Além de atingir líderes-chave, Israel tem causado danos físicos significativos às rotas de transferência de armas que passam pela Síria para o Líbano. Isso faz parte de um plano estratégico maior que busca proteger a população civil e neutralizar as ameaças representadas por Kizala. Outro componente dessa estratégia envolve ataques diretos à infraestrutura de comando e controle de Kizala. Na segunda-feira,
3 ondas de bombardeios atingiram 70 alvos no bairro de Dahia, no sul de Beirute, somando-se AOS 280 alvos destruídos desde o início da guerra, segundo as IDF. Estamos conduzindo um forte ataque contra Kizala e, na defesa, não hesitamos em agir conforme necessário, declarou um porta-voz das forças israelenses. Enquanto isso, o escalão político de Israel trabalha nas negociações de cessar-fogo, mas o comando militar segue com suas operações para garantir a segurança da nação. Mesmo que a guerra no norte esteja próxima de um desfecho e os moradores evacuados possam finalmente voltar para suas casas, a recuperação será um processo lento. Essas famílias e comunidades enfrentarão desafios para reconstruir suas residências, fábricas e oficinas, além de precisar reativar seus negócios e atrair clientes novamente. No setor norte, as forças estão ativamente manobrando no campo de refugiados de Jabalia. As operações contam com a atuação da 162 Divisão, composta pela 41 Brigada Blindada, além das brigadas de infantaria Kir e Gaati. Essas unidades desempenham um papel fundamental na missão de garantir a segurança e neutralizar ameaças persistentes na região. A unidade multidimensional das IDF está próxima de neutralizar o grupo radical Hamas, concentrado nesta região estratégica. Nos últimos meses, as operações resultaram na eliminação de mais da metade dos 3.000 combatentes do grupo que atuavam na área. Muitos outros se renderam ou foram capturados, restando apenas algumas centenas de resistentes. No setor central, as IDF ampliaram sua presença ao longo do principal corredor de acesso, implantando batalhões blindados e de infantaria. Além disso, foi estabelecida uma instalação permanente com infraestrutura que inclui postos avançados e uma estrada pavimentada, reforçando o controle estratégico sobre uma rede de transporte que corta Gaza de leste a oeste, bloqueando deslocamentos do sul para o norte da faixa. Enquanto isso, no setor sul, a divisão de Gaza é responsável por operações em Rafah e no corredor da Filadélfia, com suporte da Brigada Nacional e unidades blindadas. Apesar dessas operações, o coração do conflito permanece com a população de Gaza, que sofre sob o governo e abuso do Hamas. Recentemente, o próprio grupo admitiu dificuldades em controlar a situação, apelando à comunidade internacional por ajuda humanitária. Segundo uma declaração do Gabinete de Informação do Hamas, condições climáticas severas resultaram na destruição de mais de 10.000 tendas nos últimos dias, deixando cerca de 110.000 inabitáveis. Esse apelo demonstra um colapso da gestão pelo Hamas, que enfrenta crescente resistência interna. Relatos indicam confrontos com clãs locais e comerciantes que se recusam a pagar impostos ao grupo. Além disso, há tensões crescentes entre facções rivais palestinas e elementos do próprio Hamas, agravando o colapso administrativo na faixa de Gaza. O maior clã de comerciantes da região central de Gaza é apontado como um dos principais focos dessa resistência, evidenciando a perda de controle civil do grupo sobre a área. A situação na faixa de Gaza continua crítica, com sinais de colapso interno na administração do Hamas. Recentemente, conflitos surgiram entre o grupo e membros do clã Harun, que se recusam a pagar impostos sobre seus produtos. Esses embates já resultaram em tiroteios nas ruas, demonstrando a crescente instabilidade na região. Enquanto isso, no norte de Israel, o acordo com o Hezbollah traz esperança de uma trégua, mas está diretamente ligado aos eventos em Gaza. O retorno dos reféns e o enfraquecimento do regime do Hamas são condições essenciais para qualquer avanço significativo. Em nível global, novas informações expõem planos terroristas do Hamas fora do Oriente Médio. Na Alemanha, 4 membros de uma célula do grupo foram acusados de planejar ataques contra alvos judaicos e ocidentais.
Arsenais foram encontrados em países como Dinamarca e Bulgária, enquanto buscas continuam por outros esconderijos na Polônia. Nos Estados Unidos, o cenário político também reflete tensões crescentes. Espera-se que o Partido Republicano adote medidas mais rigorosas contra ativistas pró-Hamas em universidades, incluindo a possibilidade de deportação de estudantes estrangeiros que apoiem publicamente o grupo. Enquanto isso, o militar estratégico Israel reforça a necessidade de união em oração pela paz de Israel, pela segurança dos soldados e pelo rápido retorno dos 101 reféns ainda detidos na faixa de Gaza. Agradecemos seu apoio contínuo e convidamos você a compartilhar nossos vídeos e seguir nossas atualizações para permanecer informado sobre os acontecimentos em Israel e no mundo.